antecedentes míticos e filosóficos da biodança, tá? Então é a relação da biodança com a mitologia e com a filosofia. A gente vai trabalhar em 3 grandes aspectos, tá? Primeiro, eu vou fazer um resumão, que é o que a gente vai fazer agora de manhã, um resumão sobre, a mitologia e a filosofia e como elas interagem, qual é a relação entre elas, tá, e com a própria biodança. Hum. Depois, num na aula da tarde, né, então a gente vai ter, já os aspectos mais míticos, tá. Então a gente vai fazer daí mesmo uma pequena revisão mais centrada no mito, sobre o que a gente vai ver de manhã, e daí eu vou trazer os mitos que para o criador da biodança, Rolando Toro, né, são mais significativos. A gente vai ver em nível arquetípico quais os temas que são mais importantes, né, dentro da mitologia enquanto arquétipo, né, enquanto dimensão arquetípica. Então, não centrando exatamente em mitos específicos, mas em temas universais que são tratados dentro da biodança e que a gente pode descobrir vários mitos que podem trabalhar com esses temas universais. E depois eu vou trazer quais os mitos especificamente, né, que Rolando vai utilizar dentro desta visão mais ampla, né, de estruturas arquetípicas que têm uma conotação mítica, que se expressam através do mito, né. Então, Rolando, escolheu algumas coisas dentro da mitologia grega e da mitologia cristã, né, para expressar esses arquétipos, tá? Mas, o que a gente vai procurar ver é que essas são as escolhas que ele fez e que estão justas, maravilhosas, a gente pode trabalhar sobre elas, porque elas, hã, foram muito bem trabalhadas por ele, então elas têm uma dimensão de imagem arquetípica que elas vão falar que é bem interessante, mas também a gente tendo as linhas gerais arquetípicas, né, a gente pode utilizar outros mitos também. Então eu gostaria de introduzir isso, né, porque na realidade é só uma introdução, dada a dimensão desse tema, tá. Então a gente tem aqui num final de semana, né, 2 aspectos enormes, né, que a gente poderia estudar toda a vida, tanto quanto o mito e quanto a filosofia. Daí, no domingo de manhã, a gente vai ter, uma uma visão sobre a filosofia, tá. Então, que eu vou citar alguns filósofos, mas eu não vou falar especificamente de nenhum filósofo, tá. Eu vou citar como exemplo, mas não vou falar de filósofos específicos, mas eu vou falar dos grandes temas da filosofia que são abordados dentro da teoria de biodança e também da sua prática, enquanto a biodança enquanto uma filosofia em movimento. À tarde, hoje, no final da tarde, a gente vai ter uma linda palestra, tá, vai ser feita por 2, uma ex-estudante da escola que já se formou e é uma pessoa que está no final da formação, que já está dando aula, que é a Bruna, né, que é facilitadora, e a Cris Alves, que é facilitadora, ainda não titulada, né, ela está no processo final da formação, e elas têm feito um trabalho muito interessante sobre os orixás, né. Então daí a gente vai ver um pouquinho dessa prática delas, e vai ter o depoimento delas de como, né, utilizar uma mitologia afro-brasileira, né, dentro da estrutura de biodança, qual é a experiência que elas estão tendo, né, a gente tem uma extensão de biodança, que é a biodança e os orixás, né, e elas têm feito desde sempre, assim, desde que começaram a fazer o trabalho, essa relação com a mitologia afro-brasileira, resgatando as raízes ancestrais
delas, né, hã, que é do povo que veio da África, né, e que, veio nessa diáspora africana para o Brasil, tá. Então, tudo isso, esse final de semana a gente vai fazer. Então eu vou introduzir agora, né, com esses, 2 aspectos, a relação entre o mito e a filosofia e, também, a relação dessas 2 disciplinas, né, com a biodança. Bom, então, como eu disse para vocês, é um tema super amplo, né, super amplo. O que eu pretendo é que vocês se interessem pelo tema, não teria nenhuma outra pretensão a mais. Eu vou tirar aqui só um pouquinho o YouTube, senão ele fica fazendo o YouTube, o WhatsApp, que senão ele fica fazendo barulho. Ixi, não consegui, pessoal. Buenas, depois eu faço. Vai ficar esse barulhinho do WhatsApp, às vezes, nos incomodando. Bom, então, então esse é um tema, né, que ele é muito abrangente, então não teria como a gente ver tudo, a gente vai ver, assim, a ponta da ponta do iceberg, tá, começar a pensar a respeito, né, de mito e filosofia, né. Então, claro que alguns de vocês certamente têm familiaridade com esse tema e outros não têm familiaridade nenhuma com o tema, né, tem uma formação mais técnica que nunca passou pela filosofia e pela mitologia. Então, comumente, quando a gente fala de mitologia e filosofia, existe uma um pensamento, né, uma percepção de que a mitologia é algo muito antigo, né, e que depois teve um período onde a humanidade mudou, e daí então o mito passou a ser uma coisa, uma fantasia, e a filosofia, então, tem uma visão mais racional, e que isso nos leva posteriormente ao pensamento científico, né. A gente pode dizer que a mitologia, ela é, na realidade, a mãe da filosofia, né. Ela a mitologia, ela nasce como uma necessidade de explicar o mundo, hum. Então também a mitologia, ela deu, né, ela está baseada, eu não sei o que que vem antes ou depois, mas ela está baseada nos sistemas religiosos que a humanidade, foi criando, né, para explicar a sua existência, a origem das coisas, quem somos nós, né. Então essas perguntas que elas estão na filosofia, elas já existiam na mitologia. Apenas a mitologia, ela vai elaborar isso num aspecto transcendente, místico, né, que em geral está baseando as religiões. A gente sempre pode dizer assim que a mitologia é aquela religião, né, que é a dos outros, né. Então, quando eu olho a minha própria religião, eu digo: "Não, isso aqui é religiosidade, é transcendência, é espiritualidade". Quando eu olho a religião do outro, eu digo: "Ah, isso é mitologia, são histórias para explicar o mundo", né. Mas a mitologia, ela tem sempre uma relação com o sagrado, né, porque elas são explicações que a humanidade deu, histórias que foram criadas para explicar as nossas origens, né. E depois a própria filosofia, ela vai ser uma continuação disso com outro tipo de relação com os fenômenos da vida, tá. E a gente vai ver isso ao longo do nosso da nossa palestra, né, e depois ao longo do final de semana. Assim, a mitologia, ela nunca morreu, né, pessoal, nunca morreu. Ela é uma explicação, maravilhosa e metafórica a respeito,
da condição humana, da nossa presença no mundo, de quem somos nós. E a filosofia vai buscar explicações mais racionais, né, para a mesma coisa, mas a filosofia, ela sempre se serviu, vai continuar se servindo e vai influenciar, outras áreas, né, que são filhas da filosofia, como o caso da psicologia, vão se servir sempre dos mitos, né. Então os mitos, eles continuam sendo, eles vão se atualizando, vão se reatualizando, e os mitos não são antigos, pessoal, porque nessa reatualização, a gente também reatualiza o próprio mito e cria novos mitos também, hã. Então, muitos dos nossos heróis modernos, né, eles são, na realidade, reatualizações dos antigos mitos. Então vamos entrar nessa viagem, tá, vamos entrar nessa viagem, rumo às nossas origens, né, as nossas origens em termos, de imaginação, em termos de reflexão, de pensamento. Uma coisa importante, assim, é que a gente possa perceber, né, que, a assim, a filosofia que a gente tem para o Ocidente, né, ela nasce, na Grécia Antiga, mas a gente vai ter outros pensamentos, outros pensadores que eles estão mais ligados ao Oriente, né. Então, hoje eu vou falar para vocês de uma tradição, né, que é a tradição, ocidental, tá. Então, a nossa história vai estar falando principalmente da tradição ocidental, porque aí, então, a gente tem toda a filosofia oriental, também é super importante, mas eu não me sinto em condições de desenvolver profundamente, tá, esse tema. E a gente pode, nos últimos anos, a gente tem visto, né, que hã, outras regiões do mundo têm também princípios filosóficos super importantes e também mitologias muito relevantes, né, e que, cabe a gente também estudar, né. Por que que a mitologia e a filosofia ocidental são tão estudadas? Porque, a gente sabe que no mundo houve todo um processo de colonização, né, e esse, Ocidente, né, colonizado pelas navegações europeias, né, ele traz essa cultura greco-romana, né, que se espalha pelo mundo, como cultura ocidental. Então, a gente, é muito influenciado por essa cultura. Agora é importante que a gente tenha noção, né, de que existem outras influências. No caso do Brasil, a gente tem uma influência, ah, ameríndia, ancestral dos povos originais que viviam aqui, né, e a influência africana, que é super importante também, tá. Então a gente vai ver hoje aquilo que mais tradicionalmente a gente olha, em termos de filosofia e mitologia, eu vou seguir um pouco essa corrente que vem de uma visão europeia, tá? Que é digamos, a que me deu formação de base, então eu tenho facilidade de falar a partir dessa visão. Mas eu me sinto nos últimos anos bastante comprometida de fazer um entendimento de outras origens e de outras visões, tá. Eu acho super importante a gente estar aberto, e por isso que eu pedi que as gurias viessem falar da tradição afro-brasileira, tá bom? Bom, então, vamos
iniciar, né, por as nossas origens mais ancestrais, né, mais antigas. Então, onde a gente vai ter, um pensamento mais mítico, a construção dos aspe do pensamento a partir do mito. Então, aqui a gente vai ter o mito, né, como uma elaboração de vivências, de coisas muito contundentes que a humanidade estava passando lá nas suas origens, né. Então, a gente pode, pensar lá na nossa pré-história, né, 70.000 anos atrás, né, hã, esse sapiens em contato com a natureza, essa espécie, né, tão vulnerável, tão fragilizada, né, diante de mudanças climáticas muito potentes que nos obrigaram a adaptações extremas e que fizeram a origem da nossa espécie, né. Então, dentro de um processo de seleção natural, onde tantas outras espécies de hominídeos foram sendo extintas, né, e nós como uma espécie de hominídeo, né, que vai, sobreviver, mas que tem esse imenso desafio dessa natureza extremamente potente, né, e que exige adaptação. Então, dentro dessa necessidade de adaptação, né, a gente, como espécie, desenvolveu esse córtex, neocórtex super avançado, né, conexões, neuronais super potentes e, isso conjugado a uma motricidade, uma postura em pé que nos liberou as mãos, né, para, exercer o trabalho manual, para fazer modificações do ambiente a partir das mãos, né, utilizando instrumentos, e isso vai fazer mais conexões ainda. Então, toda essa experiência evolutiva, né, depois o domínio do fogo e mais tardiamente a a criação da agricultura, né, todos os passos evolutivos da humanidade, eles exigiram para a gente uma explicação, né, porque uma das características da nossa espécie é a consciência da própria existência em relação ao mundo. Isso se caracterizou e é um dado finalmente adaptativo da nossa espécie, né. Então, o sapiens sapiens é aquele que pensa a respeito de si mesmo, né, e que reelabora a realidade a partir desse fenômeno de viver em relação a essa realidade e mudar essa realidade. E isso sempre exigiu dos sapiens explicações. Então, as explicações, né, se, se transformaram em histórias. Nós somos uma espécie que tem o domínio da fala, nós temos toda a nossa, caixa vocal, né, que exprime palavras, e isso está conectado com esse córtex, super, desenvolvido que nós temos, né. Então, somos uma espécie muito interessante, muito bonita, muito capaz, né, e que desenvolveu habilidades que estão presentes em outra espécie, mas que a gente desenvolveu de uma forma muito particular. Então nós nos tornamos, uma espécie contadora de histórias, né, e nós somos personagens dessa história que a gente cria, né. Então, não se trata só de contar uma história para que o outro ouça, ou, para elaborar melhor algo que eu vivo, mas eu me coloco dentro da própria história que eu crio. E a forma de interceder nesses mistérios da natureza que estão nessas histórias, são os ritos, né. Então, quando a gente ritualiza algo para interceder dentro do mistério que é a vida, e que é relatado pelo mito como algo que nos faz compreender essa tão misteriosa vida,
né, essa vida que é manifesta por nós mesmos e também é manifesta pela, pela nossa, pelos fenômenos da natureza, então surgem os mitos como explicação e surgem os ritos como interceder dentro do fenômeno. Hum. E então, isso tudo se transforma em vivência, né. E a gente que é da biodança sabe que a vivência, né, pelos nossos estudos de neurofisiologia, hã, a gente sabe que aquilo que a gente vive, esse comprometimento emocional com o que nós vivemos, nos traz, né, uma experiência que não se resume a uma experiência, em nível do presente e da sensibilidade e da emoção que se produz no vivenciado, né. A gente sabe que a vivência é algo que acontece no aqui e agora, com intenso compromisso emocional. Então, acontece no aqui e agora, mas reverbera em nível fisiológico por muito tempo. Nós sabemos disso, a base metodológica da biodança nos diz isso, né, e isso é comprovado por todos os estudos de neurociências, né. Mas, o que que acontece? A vivência, ela produz marcas profundas, né, e essas marcas profundas, elas vão perpassar as gerações. Né. Então, elas são marcas que têm uma tal profundidade que elas não permanecem somente no ser que viveu, mas ele é capaz de, compor uma esfera do imaginário, uma esfera da psique que transcende o pessoal, né. E daí a gente começa a falar no que Jung colocou, que se chama o inconsciente coletivo. Então, dentro de uma visão de biodança, uma visão que trabalha sobre a experiência vivida, que é o caso da biodança, a gente pode fazer uma tradução de que a experiência vivida, quando ela é muito contundente, né, ela vai compor um outro aspecto que transcende a vivência pessoal, transcende aquilo que aquele indivíduo viveu e as marcas físicas e fisiológicas que aquele indivíduo viveu, para ir para um outro nível de experiência, né, que constitui o que na observação de Jung se constitui no inconsciente coletivo. E lá no inconsciente coletivo, essas marcas precisas são como energias, que têm a ver com aquela experiência específica, aquela vivência específica. Então, vou trazer alguns exemplos, né. Então, as grandes tempestades, elas, até hoje, nós instintivamente vemos uma grande tempestade e nos causa medo, nos causa apreensão, os raios e trovões nos causam apreensão. Hoje a ciência nos trouxe explicações sobre isso, então a gente sabe que são descargas elétricas, mas mesmo assim isso nos dá medo, nos apavora, depende de do grau de exposição que a gente está a esses fenômenos, isso pode nos causar muita preocupação, muito medo, né. O medo da morte, o medo da aniquilação, o medo da fome, o medo de tantas coisas que a gente tem lá num nível muito instintivo, né. Então, o que que acontece? Essas experiências, né, elas são como, marcas que eu vou dar um nome
que não me vem outra palavra, tá. Eu acho que teria que ter outra palavra, mas porque essa palavra que eu vou utilizar, ela pode ter uma conotação muito mística, muito de muito não palpável, tá. Mas eu vou chamar assim, enquanto não me vem uma outra palavra, né, que é energia, tá. Então é como se ele tivesse, assim, um dado, de experiência que que forma uma espécie de energia que tem a ver com aquele fenômeno específico, com aque mas não com o fenômeno em si, mas com a vivência daquele fenômeno, hã. Então, que pode ser, por exemplo, o as tempestades, os vulcões, os terremotos, os maremotos, mas também pode ser experiências cotidianas, como a caça, como a coleta, como a maternidade, como viver em grupo, como, o contar histórias, são experiências muito contundentes, pessoal, e são experiências comunitárias, são experiências comuns aos seres humanos, né. E na época lá do paleolítico, que é nossas origens, né, elas eram muito impactantes, elas continuam a ser muito impactantes e naquela época elas eram extremamente impactante, dire dife devido justamente à falta de qualquer outra explicação dos fenômenos que não fosse a explicação que era criada por aquele mesmo grupo que estava vivenciando aquelas situações, né. Então, hã, essas marcas energéticas, essas, hã vivências super contundentes, dentro de uma perspectiva de biodança, conversando com a perspectiva junguiana, a gente pode chamar de arquétipo, hã. Então, o arquétipo dentro dessa visão é uma experiência absolutamente contundente que transcende o pessoal, hã, que nos remete coletivamente para experiências que nós tivemos na nossa ancestralidade, mas que são experiências que a gente continua tendo. Então, nos remete para experiências coletivas e para potenciais coletivos também. Bom, vamos continuar, senão eu fico só aqui falando disso, né. Então, essas experiências, né, muito ancestrais, elas estão relacionadas também a nossa sobrevivência, aquilo que a gente tem, não só como base como espécie, mas que a vida tem como base de organização em si. Então a gente sabe que todos os organismos vivos, que são considerados animais, né, eles têm um tipo de sabedoria que os organiza, hum, os leva a sobreviver, que são os instintos. Hum. Então, o, Jung, olhando o mundo instintivo, ele diz assim, que na realidade instinto e arquétipo são exatamente a mesma coisa, né, mas eles são como diferentes aspectos de um mesmo fenômeno, né. Então ele utiliza, e por isso eu coloquei esse prisma aqui, né, ele utiliza uma metáfora que são as ondas, os espectros da luz, da onda de luz, né. Então que a gente tem a luz, ela vai se dividindo em diversos espectros que vão, do infravermelho ao ultravioleta, mas é tudo de uma mesma luz, hã. Então, para Jung, o instinto está relacionado ao infravermelho e o arquétipo está lá do outro lado como ultravioleta, hã, mas que na realidade eles são parte de um mesmo fenômeno. Se a gente pensar, né, no instinto como algo mais antigo talvez que o arquétipo, né, no sentido que talvez o arquétipo possa nascer da própria experiência do instinto, a gente vai ver que o instinto é uma memória da vida, né, e os arquétipos são uma memória
da vida, onde, o humano, né, traz a sua experiência como algo especialmente contundente, né. Então, a nossa experiência evolutiva, ela existe como marca instintiva, mas ela também existe como marca arquetípica. E a marca arquetípica nos traz uma reelaboração dessa própria marca instintiva. Mas na realidade a gente está falando do mesmo fenômeno. Então, o humano, né, ele utilizou, né, da ficção, né, a gente pode dizer assim, ele utiliza da ficção para explicar o seu mundo. E ele cria uma espécie de autoficção também, né. Então, existe uma narração, a gente narra histórias, e a gente acredita nessas histórias que a gente narra com, hã, como verdades absolutas, né. Então, mas na realidade, toda a evolução da história da humanidade são narrativas ficcionais nas quais a gente entra, né. Então, como é que eu de que tu tá falando? Me diz, que coisa mais estranha que tu tá falando. Eu vou convidar vocês a ler um autor que se chama Harari, né, e ele faz naquele livro Sapiens, ele faz uma uma bela, reflexão sobre essa coisa da narração da história, né, da ficcionalização da história. Então, ele nos coloca que nós utilizamos acordos coletivos que nos levam à organização social, mas esses acordos, eles não estão necessariamente na natureza, né, eles são acordos nos quais a gente cria uma espécie de ficção, da qual todos nós, chamamos de verdade e coletivamente nos organizamos em torno dela, né. Então, ele coloca uma coisa fácil de entender sobre isso, é o dinheiro, né. Então, todos nós, nos organizamos em cima de valores, de moedas, né, mas essas moedas não existem na natureza, né. Então, isso é uma relação ficcional onde todos acreditam e todos participam dessa história. Então, é importante a gente perceber o que a história, o que a gente chama de storytelling, né, a contação de histórias é algo muito importante para a humanidade, né, é muito importante. Nós nos organizamos em torno de histórias. As histórias, elas não são algo do livro da carochinha que a gente conta para criança. Nós todos vivenciamos histórias o tempo todo. A própria história humana tem uma grande parcela de ficção, porque a história é sempre contada, cada um que conta a história que viveu, conta uma nova história, né. E a constituição da própria história, ela se faz pela experiência de cada pessoa que está vivendo naquele tempo em determinado lugar. Então, é importante a gente perceber isso, porque quando a gente dá aula de biodança, a gente está contando uma história, né. A biodança, a aula de biodança é uma história que a gente conta, hã. A estrutura de classe de biodança é uma história que a gente conta, onde, essa história não é ouvida com as orelhas, né, ela é vivenciada a partir da corporeidade, né. Então, ela é contada com as palavras do facilitador, com a relação que se cria em grupo, com a relação entre as pessoas do grupo, com a música, e com algo que vai contando essa história. Quanto mais a gente tem consciência disso, mais as nossas aulas de biodança são eficazes e coerentes, né. Quando a gente faz uma aula de biodança: "Ah, eu vou trabalhar isso, depois aquilo", mas não tem uma história atrás, não tem uma coerência entre tudo que a gente está fazendo, fica uma coisa gostosa, mas muito superficial, né. Essa história que a gente conta, ela pode ter uma base mítica, uma base teórica, tá,
pode estar baseada na: "Ah, vamos fazer uma aula de biodança para desenvolver a nossa para ampliar a nossa capacidade neuronal, fazer novas conexões motoras". Tudo bem, nossa, isso não tem nada a ver com história, isso tem a ver com ciência, mas também é uma história, tem uma coerência que eu estou buscando a partir daquilo que estou querendo. Então, eu vou buscar uma coerência. Essa coerência que eu estou buscando, eu já é uma história, tá? Mas eu posso mais especificamente ainda trabalhar, por exemplo, sobre mitos. Então, eu vou trabalhar sobre um determinado mito e eu vou, através de vivências, né? Não é exatamente ilustrar o mito, mas eu vou ritualizar o mito para que as pessoas possam ser partícipes desse mito, ok? Então, aqui a gente vai ter a biodança como storytelling, como ritualidade, como mito, como arquétipo. Tudo isso dentro de uma aula de biodança. Então, para entender isso, tá, eu acho que é importante a gente também entender as diferenças e as similaridades entre essas 3 coisas que eu coloco aqui, tá. Então, sobre o que que é signo, o que que é símbolo e o que que é arquétipo, tá. Então, eu peguei no caso, tá, a lua, tá, a lua como um elemento que a gente uma imagem, né, que a gente vai trabalhar nesses 3 níveis, tá? Signo, símbolo e arquétipo. Então, a lua ela tem uma dimensão arquetípica, tá? Por quê? Porque a lua é algo, digamos, é dos elementos celestes, né, que a humanidade mente observou, seria o sol e a lua, né? E criou muitas histórias em cima do Sol e a Lua, porque a Lua, né, no caso a Lua, era um fenômeno que tinha um movimento, né, um movimento, então a Lua cresce, diminui, né, a Lua pode mudar de cor, tá. Então todos esses fenômenos que lá os nossos ancestrais mais antigos observavam da Lua, pensem assim que os nossos ancestrais não moravam, numa cidade que a gente não con que tem tanta luz na cidade que a gente não consegue ver direito as estrelas, não tem o sol, né, não tem o céu, não desaparece o céu. A gente perdeu a conexão com o celeste. Porque a cidade tem tanta luz que a gente não vê direito as estrelas, né. Os nossos ancestrais não tinham isso, eles olhavam o céu, né, cheio de estrelas, né, a Via Láctea, né, a gente está dentro da Via Láctea, então todo esse céu estrelado e essas noites com luz, com lua, sem lua, essa lua que cresce, que fica bem redonda e depois desaparece, vira um fiozinho. Hã? Então começa a ter algumas ligações, né, dessa lua com o mundo imaginário. O que que será essa coisa que está lá em cima, né? Então, algumas relações que se fez, né, foi com o feminino, a lua com o feminino. Por quê? Porque as mulheres também ficavam redondas, depois elas esvaziavam, né? E o feminino era outra experiência humana assim, super impactante, porque as mulheres eram as senhoras do mistério, né. As mulheres, faziam nenê, não se sabia como surgiam os nenês, mas elas faziam nenês, né. As mulheres, nas raras ocasiões onde elas não estavam fecundadas, né, não estavam amamentando, elas também sangravam, só que era um sangue que não matava, né, enquanto se um homem sangrasse, ele morria. Então, nossa, o que será isso? E depois elas davam leite para os nenês, então tinha toda essa relação de mistério com o feminino, que era muito cíclico, né, a mulher como muito cíclica, né, então, com a menstruação, com, as fases da própria gravidez, né, então todas essas transformações que a mulher tinha era muito semelhante às transformações da lua. Então se faz uma relação dos mitos, né, femininos que tem a ver
com a lua. As mulheres possivelmente foram as primeiras a construir calendários, né, porque elas faziam uma relação, do da sua, dos seus ciclos com os ciclos lunares, né. Então, também se acredita que as mulheres estavam mais voltadas às funções de coleta e não de caça. Se acredita, né, assim, por estudos comparados com caçadores-coletores atuais e também pelas representações que ainda existem dessa época, né, de que as mulheres estavam mais relacionadas à coleta e os homens à caça. Tem algumas teorias que contestam isso, tá, não vamos entrar nessa discussão agora, mas, hã, as mulheres, por essa questão cíclica corporal, também tinham condições de observar a natureza e os próprios ciclos da natureza, os ciclos dos vegetais, tá. Então, hã, isso tudo para vocês verem o grau de significado da lua, né. Então, quando a gente vê a lua como signo, que é o primeiro, tá, a primeira representação que a gente tem aqui, né, acho que vocês veem pela flechinha, tá. Então aqui a gente tem um calendário lunar. Para que a gente usa o calendário lunar? A gente não usa o calendário lunar para dizer: "Ai, lua maravilhosa, eu sou filha da lua, eu me relaciono com a lua é o feminino". Não, o calendário lunar não tem nada relacionado a isso, né. Mas o calendário lunar, ele nos traz as fases da lua em cada dia, e ele é utilizado para que a gente possa ter uma leitura rápida de que lua vai ser daquele dia, para ver se eu corto o cabelo, se eu planto, se eu vou colher, se eu vou podar as plantas. Então, o calendário lunar está muito relacionado a isso. As marés, né, se vai ter cheia, se vai ter, até o mesmo nascimento dos bebês está muito relacionado com a lua, tá. Então eu uso o calendário lunar, quando eu vejo um calendário lunar de fases da lua, eu vou utilizar objetivamente. Então aqui a lua é um signo, né, eu olho aquele desenhinho e é como que aquele desenhinho, ele me traz uma mensagem direta, objetiva, sobre o que que ele quer significar. Tá? Então, esse é o signo, hã. Aqui na figura do meio, a gente tem uma mulher que tatuou a lua, as fases da lua no seu corpo, tá. Possivelmente essa mulher não tenha tatuado as fases da lua no seu corpo, porque ela quer saber quando é que ela tem que cortar o cabelo, tá. Então, para essa mulher aqui, essa representação da lua está transcendendo o signo, tá. Não se representa mais só algo objetivo, mas tem um significado especial para ela. A gente pode supor que pode estar relacionado ao feminino, pode estar relacionado a alguma deusa, pode estar relacionado a alguma experiência pessoal dela, a gente não sabe, tá. Mas tem um significado específico para ela, né. Então aqui a lua já não é mais um signo, mas é um símbolo, tá. Aquele símbolo é algo que transcende aquele significado óbvio que traz o signo, ok. E depois aqui, no número 3, né, na terceira figura, a gente tem uma deusa tríplice, tá, que ela está relacionada a os movimentos da lua, as fases da lua, tá. Então, é uma relação do feminino com as fases da lua e com o ciclo de vida também, tá. Então aqui a gente tem a jovem, lua nova, a mulher madura e capaz de gerar filhos, é a lua cheia, e a lua minguante, a velha, né. Então, aqui a gente já tem uma história, algo que fala
de vivências muito profundas coletivas, tá. Essa vivência muito profunda coletiva, a gente não cabe nessa representação em si, tá. A gente precisa de uma imagem para representar isso, mas é uma experiência, isso é muito importante a gente entender. Então, não tem como a gente pegar um arquétipo, tá, que é essa experiência, o que que é o arquétipo? É uma experiência, uma vivência muito antiga, tá, muito primordial, muito ancestral, muito significativa em nível coletivo na nossa ancestralidade vivida, hã. Então, isso não cabe numa única representação, mas a gente utiliza ao longo de toda a história da humanidade representações para conseguir visualizar e entender essa experiência, tá. Então essa representação da deusa tríplice aqui, ela é uma imagem arquetípica que nos remete ao arquétipo. E esse arquétipo está falando das fases lunares, está falando da vivência do feminino, hã, e está nos falando dos ciclos de vida, né. E daí a gente tem algumas outras representações aqui junto, que são os labirintos, etcétera. Então vocês veem que é uma conotação arquetípica muito ampla, tá, mas ela está nos remetendo a algo muito antigo, e que se vai se perpetuar em muitos mitos de forma semelhante, em muitas representações de forma semelhante, tá. Então tem um grau de complexidade, que é simbólico também, tá, ele abarca o simbólico, mas transcende a experiência pessoal. E daí a gente está falando do inconsciente coletivo, né. A gente está falando quando a gente fala de arquétipo, a gente está falando dessa construção coletiva, de uma subjetividade que não é de uma única pessoa, então a gente pode estar falando de uma intersubjetividade, né, mas que num determinado aspecto tem um referencial com algo muito objetivo que foi vivenciado por nós, hã, como espécie. Então por isso, hã, a gente pode falar que o arquétipo, ele pertence, hã, a essa experiência concreta, potente, hã, que vivemos, hã coletivamente e que se perpetua em cada novo ser humano, né. Então, isso vem com a gente, mesmo que não tenha sido uma experiência pessoal, isso vem com a gente, né. E a gente pode inclusive, dizer que não é isso não vem dentro da gente, mas a gente entra dentro disso, tá. Então, se a gente pensar em nível de inconsciente coletivo, o inconsciente não está exatamente dentro da gente, mas nós estamos, dentro de um fenômeno coletivo que é o inconsciente, né. Então, nós temos acesso a toda essa informação, hã, e é uma informação, vivencial coletiva que tem um grau de objetividade, né. Então, por que que é objetivo? Porque não se transforma dependendo da minha experiência, na sua raiz, tá. Ela não se transforma dependendo da minha experiência pessoal, ela está ali para todos terem acesso a isso, né. Todos nós, seres humanos, temos acesso a essa, experiência primordial que nos caracteriza como espécie, né. Depois, essa experiência primordial, ela vai passar pela minha experiência pessoal. Daí se constrói um outro nível de psique, que a gente pode chamar de psique subjetiva. Como eu experienciei aquele fenômeno que é coletivo, né. E depois a gente pode falar também num nível
de intersubjetividade é que como a minha coletividade específica, no meu tempo específico, vai traduzir aquela experiência objetiva, tá. Então aqui eu trouxe como exemplo a maternidade, né, então eu falei para vocês que o feminino e o fenômeno da maternidade é algo muito misterioso e muito contundente para a espécie humana, hã, pelo grau de mistério que significa gerar a vida e o grau de ligação que a gente tem com o feminino no início da nossa existência, hã, e que na realidade temos essa relação também com o próprio planeta, com a Terra como, uma grande mãe, hã, a Terra como alguém que nos pare, que nos dá vida, né, ao qual nós estamos ligados como filhos. Então, todas essas relações, elas são uma experiência coletiva, muito presente, a qual a gente pode ter acesso. E isso então, aqui a gente tem essa psique objetiva que a gente poderia chamar de grande mãe, hã, que como eu disse para vocês, aqui eu trouxe outra representação, mas é somente uma representação, porque na realidade é uma experiência, tá. Então a imagem, ela nos dá acesso aproximado à questão objetiva da própria experiência, hã. Daí depois aqui, uma mulher que tem a sua própria experiência de maternidade, tá, e nós também como filhos, que temos a nossa própria experiência de, nascermos e sermos filhos de uma mulher, né, a nossa experiência em relação a esse feminino, hã. Então, dentro dessa dimensão pessoal, isso pode ser uma experiência linda, prazerosa, pode ser uma experiência de carência, pode ser uma experiência terrível, hã. Mas a gente também vê que dentro da experiência objetiva da maternidade, a gente vai ver várias nuances, né, desde da grande mãe que nutre, que cuida, até a grande mãe que elimina e que mata, né, que tem a ver com aqueles aspectos que a gente viu anteriormente, que tem a ver com os ciclos da vida, não? E depois dentro da experiência intersubjetiva que eu trago a Madonna, né, a Maria dentro da tradição católica, hã, que vai nos trazer uma experiência intersubjetiva, ou seja, é uma tradução desse, hã, da experiência objetiva para uma experiência mítica. Tá? Eu sei que para os que são católicos, de repente, eu referi Maria como um mito, sou uma coisa estranha, mas é, pessoal, cada tradição religiosa tem os seus mitos, e em termos de tradição católica, Maria, Jesus, etcétera, são, dimensões míticas, mesmo que, é muito possível que tenha uma dimensão histórica também, tá? Está baseado numa experiência histórica, mas ela tem uma dimensão mítica, e é dentro da dimensão mítica, arquetípica, que a gente se relaciona com essas figuras, né. Então, Maria, e essa imagem da Maria com Jesus pequenininho, né, ela é uma tradução, né, da grande mãe, né, então são todas imagens muito semelhantes, tá, que estão falando dessa relação mãe filho, que é uma relação primordial e uma experiência humana coletiva, importantíssima. Então, o que que é quando a gente faz biodança, né, a gente, hã, faz uma coisa muito importante, hã, que é a vivência do arquétipo, né. O arquétipo, como ele está numa dimensão em que todos nós temos acesso, né, o que acontece é que muitas vezes um facilitador de biodança, ele não tem muito conhecimento sobre arquétipos, mas ele consegue fazer uma aula dentro de uma dimensão arquetípica. Por quê? Porque intuitivamente a gente consegue, né, conectar com essas imagens e com essa energia arquetípica, né. Mas é claro que se a gente tem um conhecimento mais aprofundado dessas questões,
isso se torna muito mais eficaz e muito mais coerente, e o trabalho passa a ser muito mais potente, né. Então, quando a gente acessa a vivência do arquétipo, né, o que que Jung nos diz quando alguém tem uma experiência de contato uma dimensão arquetípica muito potente, né, consegue vivenciar aquela dimensão arquetípica de uma forma muito potente. Ele nos diz assim que a pessoa não consegue explicar a experiência. Palavras não são suficientes para explicar a experiência, né. Então, o que acontece é que o arquétipo em si ele é condição básica para o contato com o que a gente chama de luminoso. Luminoso que é essa experiência inexplicável, essa experiência que eu não consigo conter em palavras, que para Rolando Toro é a experiência da grandiosidade humana, né, da do aspecto de transcendência e de êxtase, de êntase humano, que é uma característica da nossa espécie humana, né. Essa coisa do transcender as dimensões, de ego, né, e entrar numa relação, inexplicável e misteriosa com a totalidade. O arquétipo é condição para entrar aí. Então a gente vai ver, mesmo que em biodança a gente fala muito, né, e o Rolando criou inclusive uma dimensão, do inconsciente que a gente vai chamar luminoso, né, que é justamente falando dessa inacessibilidade que a maioria das pessoas tem a essa condição de grandiosidade, né, essa epifania, né, a a dificuldade que a nossa cultura impõe a todos os seres humanos a não entrar na sua condição epifânica, né, de contato com a grandiosidade da vida, né. Então, por isso Rolando cria esse termo, né, e esta visão do inconsciente como algo que não temos acesso, né, normalmente não se tem acesso, então fica numa dimensão onde não temos acesso, através da nossa consciência, né, então essa dimensão inconsciente, a qual via arquétipo a vivência do arquétipo nos dá acesso ao luminoso, né. Então, toda vez que a gente transcende o nível simbólico, entra no nível arquetípico e vivencia o arquétipo, tá, na sua, potência, maior, objetiva, a gente tem acesso ao luminoso, à grandiosidade, à epifania, ao êxtase. Hum, buenas. Deixa eu só voltar aqui numa coisa, depois eu acho que mais de tarde, quando eu falar de mito, a gente hã, vai eu vou voltar um pouquinho aqui, mas só para não deixar de colocar isso, que eu acho que a biodança ela tem uma uma coisa muito interessante, né, que que nos dá acesso a esse luminoso via arquétipo, é que a biodança ela traz a imagem arquetípica, né, através do movimento corporal, através da motricidade. Então, a biodança ela nos dá acesso ao arquétipo via motora. Então essa imagem arquetípica é motora, ela é corporal, todo o corpo participa, e isso nos facilita muito a um estado alterado de consciência que nos dá acesso ao luminoso, tá. Então isso nos fala de uma metodologia que é poderosa nesse sentido, mas que para a gente ter acesso a esse poder luminoso do arquétipo, a gente tem que entender isso, né, senão fica muito no acaso, né. Quando a gente não tem a capacidade de compreender isso, eventualmente até pode acontecer, mas é um acaso, é uma coisa muito intuitiva e que pode nos conduzir ou não, né. Quando a gente tem mais clareza sobre isso, então a gente desenvolve a arte de chegar aí.
Então, vamos ver um pouquinho a filosofia, né. Então, dentro dessas questões, né, que nos levam a essa dimensão de explicação mítica da realidade, surge num determinado tempo, né, e aqui eu vou falar novamente que explicar que eu estou falando de Ocidente, né, mais especificamente em um local determinado, em uma época determinada, que é Grécia, mais ou menos 600, 500 antes de Cristo, né, a gente vai, ter, uma condição especial que transforma esta e depois a gente vai ver quais são essas condições especiais, tá, e vai transformar a visão, a explicação mítica, a história mítica, para explicar e responder às grandes questões humanas, para um novo tipo de percepção, né. E daí eu trago essa imagem, né, da filosofia, desse homem olhando para o céu, né, enquanto todos estão olhando para baixo, eu acho que essa imagem ela representa muito o que é a filosofia, né. A filosofia é uma busca de respostas, né. Ela é uma e também ela é um não somente uma busca de respostas, mas ela é uma geração de perguntas. O filósofo é aquela pessoa que não se satisfaz com respostas. Mas não por uma questão egóica de querer provocar qualquer coisa, mas simplesmente é uma pessoa que quer explicações, ela quer entender o mundo. O mundo, é um mistério, difícil de decifrar, ele não tem respostas prontas. Então, a filosofia ela é uma busca constante de respostas, que transcende aquelas respostas prontas. A resposta pronta ela não basta, né. Então ela vai ter uma série de fatores que vão fazer com que mude essa percepção, onde o mito, a história em si, a presença de deuses, a explicação mítica, ela não desaparece, mas ela passa a não ser mais suficiente. Então, a gente vai ver essa transformação, né, mais especificamente na Grécia Antiga, com 2 modificações muito importantes, né, assim, que ocorrem, né, assim, mais na cidade-estado de Atenas, mas também em cidades circundantes, né. Então, a gente nessa época 600, 500 antes de Cristo, o que que houve? Nesse né, na na cidade-estado de Atenas, né, a gente vai ter uma condição muito especial, porque, ah, os gregos naquele período, eles estavam com uma coisa de navegação muito potente, um comércio através da navegação muito potente, muito forte, né, e a gente vai, ver uma série de modificações históricas, né, que vão fazer com que essa cidade-estado específica e mais algumas outras, né, não todas, porque a gente vai ter, por exemplo, Esparta, que vai ter uma outra visão de organização social, mas a organização vamos pegar Atenas como referência. Só um pouquinho, pessoal, acho que um tem um áudio aberto, vou pedir que vocês deem uma revisada, tá. Tem alguém com áudio aberto. Então a gente vai pegar apenas como um exemplo, tá, mas a gente vai ter outras cidades-estado que vão ter, né, dentro dessa Hélade, que é a cultura helênica, né, que essas nações que vão ter um tipo de cultura semelhante, uma língua em comum, hã.
e um tipo de cultura muito semelhante. Vamos pegar um exemplo como a cidade-estado de Atenas, tá. Então, um comércio super desenvolvido, na navegação super desenvolvida, as pessoas viajavam muito, tá, faziam trocas culturais muito fortes, principalmente com o Egito, tá. Então, nesse período, com o comércio muito forte, começa já existia o dinheiro anteriormente, né, mas, esse dinheiro começa a ser utilizado com mais correntemente nos mercados de Atenas. Então, para a gente o dinheiro é um símbolo, né, pessoal, a gente não come dinheiro. Dinheiro é um símbolo de troca para substituir a troca de mercadoria simplesmente, né, a troca simples que a gente chama de escambo. Então, o dinheiro, ele vai ser um símbolo que vai representar que vai intermediar essas trocas, tá, dentro de um acordo coletivo. Só que para lidar com o dinheiro, eu preciso ter a capacidade de abstrair para entender que aquilo é um símbolo, né, e que ele tem um valor, então eu preciso também ter habilidades em nível de matemática, né, e isso, pressupõe um pensamento abstrato, né. Isso feito coletivamente pressupõe uma população que tem um grau de desenvolvimento de pensamento abstrato, que é diferente de outros locais onde isso não faz parte do cotidiano, né. Nesse mesmo período, existem modificações históricas e políticas em Atenas, tá, que vão testemunhar ou vão ser provocadoras ou vão ser, né, sinérgicas com o surgimento da democracia. O surgimento da democracia, ele é um momento da história de Atenas onde a educação formal passa a ser muito importante, principalmente da elite, tá? A elite aqui composta por homens, considerados cidadãos, né? Não passa pelas mulheres, não passa pelos escravos, mas Atenas tinha muitos escravos, tá? Mas essa elite, ela teria que ser formada para atuar dentro dessa democracia que também não era muito democrática, que só se referia aos homens cidadãos, né? A capacidade de voto, a possibilidade de votar não pertencia àqueles que não eram considerados cidadãos e que, então, era a maioria da população, tá. Mas esse surgimento da democracia, ele supõe a preparação das pessoas. E essa preparação, ela extrapola um pouco, então, não é só essa população de homens cidadãos que vão aprender a ler e a escrever, mas também algum nível de funcionários que são, escravizados, mas que eles precisam, dentro das suas funções, exercer, ter o domínio da escrita. Algumas mulheres que vão se relacionar com alguns tipos então vão ter papéis sociais que implicam em um desenvolvimento intelectual maior, então também vão ter acesso à escrita. E nesse mesmo período, porque a origem da escrita, ela ela era muito, a gente pode chamar de hieroglifa, né, ou seja, eram muito desenhinhos que representavam alguma coisa para passar uma mensagem, né. Então os fenícios, eles criam um alfabeto, né, um alfabeto que permite contar algo, e não simplesmente representar algo, contar um fato. Na época dos gregos, esse alfabeto, ele era basicamente as consoantes, tá. Na época dos gregos, então, ele começa a ter as vogais. Isso trouxe, então, uma capacidade expressiva da escrita de expressar pensamentos. E isso é algo extremamente revolucionário e transcendente, hã. Por quê? Porque, por exemplo, hoje eu posso ter acesso, quase 3.000 anos depois, eu tenho acesso
ao pensamento, de Platão, ok? Dentro do que ele deixou escrito, que foram poucas coisas, tá? Mas dentro do que foram que ele foi do que ele escreveu, que diz que ele era uma pessoa que muito mais, gostava mais do oral do que do escrito, ele tem muita coisa que foi escrita que eu posso ter acesso hoje aos textos dele, quer dizer, eu posso conversar com Platão, mesmo ele pertence tendo não estando presente aqui já há mais de um milênio, quase mais de 2 milênios, né. Então, essa transcendência que faz com que exista essa possibilidade de diálogo, entre diversas, partes do mundo, essa diversas culturas, né. Isso nasce nesse período, tá. E, então, é a primeira vez que a gente consegue escrever textos onde se propagam ideias, ideias profundas, ideias complexas, né, ok? E daí é a primeira vez também que uma grande parte da população tem acesso, é alfabetizada, recebe educação, né. Esses 2 fatores, moeda e a escrita alfabética, vão gerar um nível de pensamento abstrato onde o mito em si, a explicação mítica já não era suficiente. E então, não coincidentemente, nesse mesmo período surgem os primeiros filósofos gregos, que inicialmente eles vão falar de questões mais ligadas à natureza, à origem da vida, né, em cima dos elementos, que são os filósofos pré-socráticos, naturalistas, e depois isso vai ter uma evolução, né, que a gente vai ver depois, não vai ver hoje, né, vamos ver amanhã na questão da filosofia, uma evolução que vai para, outras questões, né, outras questões que são bem importantes, que não têm a ver só com a questão da vida em si, da origem da vida, mas todas as outras perguntas que nós nos fazemos, né. Então, uma das grandes linhas da filosofia, né, que eu acho que desde o início, houve, desde os pré-socráticos, a gente já vai ter essa discussão, né, é uma discussão entre o que é permanente e o que que é impermanente, né, e o que que é válido, o que permanece e o que que não permanece, né. Então, aqui a gente tem 2 filósofos que são importantes e que o Rolando cita, né, eles são não exatamente contemporâneos, eles têm uma pequena diferença de localização, na Grécia Antiga, das cidades de que eles são origens, e também em termos de tempo, parece que eles têm uma diferença de 80 anos, mais ou menos, mas eu não me lembro exatamente quem vem primeiro, quem vem depois, né, que é um filósofo chamado Parmênides, que ele diz que, a realidade que realmente tem validade é aquilo que permanece, que o que passa, o que se transforma, não é verdadeiro, que as coisas têm uma essência que tem que permanecer, então, que o que realmente vale é aquilo que permanece. E daí depois a gente vai ter um outro filósofo, que se chama Heráclito, né, e que ele vai dizer que tudo é transformação, que tudo é mudança, que tudo é impermanência, que a essência das coisas, a única coisa permanente é a impermanência, né. E daí é aquele filósofo que diz que a gente jamais entra num rio 2 vezes, né. Então, essas 2 questões vão permear desde o nascedouro, a filosofia, né. E se a gente pensar bem em termos da teoria de biodança, a gente vai ver esse essa questão, né, dentro do da identidade, né, do conceito de identidade de Rolando Toro, que vai falar que a identidade, ela tem um paradoxo, é que nós somos sempre o mesmos,
mas sempre somos diferentes. Então, eu nasci Mirtes e vou morrer Mirtes, mas eu não sou mais o bebê que eu já fui, e ainda não sou aquela pessoa super idosa, sou mais ou menos, iniciando a ser, ok? Então, a Mirtes que foi dormir ontem não é a mesma que acordou, ok? Então, hã, mas apesar disso é a mesma Mirtes. Então, essa estado esse paradoxo de ser e não ser, ele é o centro da discussão filosófica a respeito do que é identidade em biodança. E o conceito de identidade, ele pertence à psicologia, mas ele pertence muito mais à filosofia, e isso é muito importante a gente ter clareza, porque essa é uma discussão filosófica até hoje, né, uma das principais discussões filosóficas que existe. A questão do ser, da permanência ou da impermanência, ela está permeando a filosofia até hoje, como uma das questões principais da filosofia. E depois, outra questão super importante, né, e que nos toca especialmente, é a questão do que é o corpo, o que é a alma, o que é o espírito, né. É outra questão que está dentro do bojo da filosofia e que vai permear pela visão mística das religiões e pela visão mítica, né, e que são questões que a gente vai falar muito dentro da biodança e que, ao meu ver, tá, não é uma questão, para muitos facilitadores é uma questão já fechada, mas eu acho que é uma questão em aberto, tá, dentro da própria teoria de biodança é uma questão em aberto, porque essa é uma questão, né, o que é o corpo, o que é a alma, o que é o espírito, é uma questão que permeia a história da humanidade, então ela não tem uma resposta simples, né, e eu acho que também não tem mais resposta fechada, é uma questão em aberto. Depois a gente tem a questão do que é a razão, o que é a emoção, o que é o sentimento, hã. Então, o que tem validade, aquilo que a gente entende racionalmente, ou o que tem validade é aquilo que a gente percebe através das emoções? As emoções têm valor ou não têm valor? Como se constroem os sentimentos? E aquilo que eu sinto, tem valor ou não tem valor? Ou o que ou essa razão ela tem que estar dissociada da emoção e do sentimento. São bases que têm a ver com a psicologia, mas elas têm a questão básica delas não está na psicologia, mas está mais embaixo, na mamãe da psicologia, que é a filosofia, ok? E depois algo também que permeia, que é uma discussão super atual, que permeia tudo que a gente discute hoje, que é o que é natureza, o que é cultura. Hum? Então, hã, a a a a violência e a tendência bélica, da nossa cultura, isso é uma coisa cultural ou é natural no ser humano? O que é o ser humano? O que é natureza e o que não é? Essas, não são questões que a gente vai responder hoje, tá. Mas o que eu estou trazendo é que está no cerne da filosofia essa discussão, desde o nascimento da filosofia até hoje. A gente conversa sobre isso, a gente discute sobre isso, e essa discussão que começou lá há 2500 anos atrás, ela continua presente agora, tá. Ela continua super atual. E ela faz parte, tem que fazer parte da discussão que a gente faz em biodança, né, porque a biodança ela trabalha sobre o resgate, a integração do ser humano, né, supondo uma relação íntegra que está baseado no natural. Mas o que é o natural, o que é cultural? Né. Então essa pauta, né,
ela tem permeado principalmente as relações, as questões que têm a ver com ela é mais evidentemente, visto dentro das questões que permeiam as discussões de gênero, né, mas ela também pode ser visto dentro de todas as questões, que têm a ver com o colonialismo, por exemplo, né. Então, o que que é, o que que é a natureza humana e o que que é a civilização, né. Por que que um povo é civilizado e outro não é civilizado? Por que que a gente se considera, assim, às vezes mais civilizado que os outros, né. Todas essas discussões elas têm a chave filosófica nessa questão, tá. Que é uma discussão que permeia a filosofia desde que ela nasce.